Bola, torcedor, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Grêmio aqui no Central. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho de notificações. Vamos conversar sobre a entrevista coletiva do Renato ontem após a derrota do Grêmio para o Atlético Paranaense por 2-1. Vamos falar sobre a situação de Ferreira. Renato parece estar um pouco de saco cheio da situação do jogador, assim como a torcida. Vamos falar também sobre a situação de Reinaldo. O jogador pode se complicar ainda mais nos próximos dias. E a entrevista de Renato com um tom agressivo sobre a imprensa. Nós vamos falar sobre tudo isso neste conteúdo aqui do nosso Central, então te inscreve, deixa o like, participa aqui comigo, que a tua participação tu sabe que é fundamental aqui pro canal, beleza? Gurizada, como eu disse pra vocês, o Renato ontem estava de ponta com a imprensa. O Renato não gostou nada de ser criticado durante a semana pela sua ausência na coletiva de imprensa após o jogo contra o Internacional, após o Clássico Grenal. Mas eu já falei sobre isso aqui no Central, inclusive gravei um vídeo especificamente sobre as falas do Renato por conta daquela coletiva que ele não deu após o Clássico Grenal. O link tá no primeiro comentário aqui desse vídeo, tá? Então se tu quiser saber mais, vai aqui embaixo, aqui, tá aqui o link. Inclusive o Renato deu uma frase bem enigmática sobre o seu futuro no Grêmio. O Renato não garantiu a sua permanência, então a gente conversou sobre isso nesse vídeo, então vai aqui embaixo que lá tá todos os detalhes. Mas falando sobre o jogo, sobre o Ferreira e sobre Reinaldo, que são os pontos chaves dessa entrevista sobre o jogo, o Renato classificou como normal o Grêmio ter essa oscilação. O próprio Botafogo oscilou em alguns momentos, agora conseguiu, parece, né, estar se reencontrando de novo com as vitórias. Tem aquela gordura no campeonato, construiu aquela gordura no primeiro turno, que possibilitou ele acabar perdendo alguns pontos agora e estar retomando a fase de vitórias. O Grêmio isso não aconteceu, o Grêmio estava sempre com os mesmos números dos seus concorrentes ali no G4, por isso que o Grêmio oscila bastante e tem essa questão dos números e esse perigo de acabar saindo até da zona da Libertadores. O Renato disse que se criou uma expectativa muito grande sobre o time do Grêmio e criticou a imprensa, aproveitou para criticar, porque alguns jornalistas diziam que o Grêmio brigaria para não cair esse ano, o que não aconteceu, né? O Renato puxou toda a trajetória do Grêmio, no caso vindo de uma Série B, reformulando o time, um clube sem dinheiro, com bastante dívidas para pagar, uma dificuldade muito grande. Então o Renato estava já dando uma espinhada na imprensa. O Renato estava a fim de responder tudo o que ele ouviu durante a semana e que ele não quis falar, né? Ele teve a oportunidade de falar em diversas vezes, mas ele optou por não falar. O Renato, ele não concorda, por exemplo, que o Grêmio no jogo de ontem não foi bem. O Renato acha que o Grêmio foi bem, que o Grêmio construiu as melhores chances, que o Grêmio teve chances mais claras do que o Atlético Paranaense, mas faltou efetividade. E aí o Renato disse que o Atlético pode até ter dominado a partida em alguns momentos, mas não teve chances tão claras quanto o Grêmio. Na opinião dele, o Grêmio não deveria ter perdido pro Atlético o jogo de ontem. Ele lembrou que estava sem 5 volantes, no caso, né, 5 desfalques na mesma posição, e aí ele explicou que quando são desfalques em posições separadas, tu consegue jogar. Agora, quando são 5 na mesma posição, aí não tem o que fazer, precisa improvisar. O Renato, ele falou sobre o Ferreira. Foi perguntado sobre o Ferreira, no caso, as vaias que o Ferreira sofreu. Ontem foi um jogo não pro Ferreira, né? Aliás, alguns defendem que já faz tempo que são jogos não pro Ferreira, mas ontem especificamente. O Renato disse que o Ferreira, ele faz parte do grupo. Tá? E as respostas do Renato, elas vão meio tipo, como é que eu posso dizer pra vocês, como se ele já tivesse de saco cheio, conformado. Olha, o Ferreira é isso, não tem o que fazer mais, sabe? O Ferreira faz parte do grupo e todos ganham oportunidade. Tirou o Bessosi, que não tinha condição para o segundo tempo, colocou o Ferreira, ou seja, tirou um extrema, colocou outro extrema, ele não fez uma mudança na condição tática do time. Ele disse que falhar todos falham, mas a frase dele seguinte deixa bem claro essa sensação que deu essa fala do Renato. Abre aspas aí para a fala do Renato. O grupo é esse, e a gente vai até o final do campeonato com esse grupo aí. Fecha aspas para falar do Renato. Então, é como se tivesse conformado, olha, é esse grupo que a gente tem, eu não posso fazer mágica. Vocês já conhecem as peças, é isso aí, um dia vai dar certo,
outro não, sabe? O Renato parece estar conformado com o que vem acontecendo com o Grêmio, tá? Sobre a arbitragem, ele disse que até conversou com o árbitro da partida sobre uma falta em cima do Ferreira, e aí o árbitro disse pra ele, olha, Renato, tu vai ver no lance e tu vai ver que não foi falta. E ele disse, não, é verdade, ele chegou no vestiário, ele viu, não era falta de verdade. Então ele disse que o resultado do jogo não passou pela arbitragem. Teve um lance aqui, outro ali, mas normal de acontecer, não passou pela arbitragem. Tirou totalmente a responsabilidade do árbitro. O resultado da partida, o Renato. O Grêmio deveria ter ganho, segundo o Renato. Disse que teve mais chances claras do que o Atlético, como eu disse pra vocês. E aí o Renato foi questionado sobre o Grêmio acabar não indo pra Libertadores no ano que vem. Acabar saindo dessa zona de Libertadores e, vamos lá, falhar o plano da direção, que até então era estar na próxima Libertadores. E aí ele foi questionado se o ano continuaria excelente, como ele já tinha dito em outros momentos, e o Grêmio não indo pra Libertadores. E aí o Renato diz o seguinte, olha, o ano do Grêmio vai continuar sendo excelente. Vai continuar sendo excelente. E aí ele relembrou toda aquela trajetória do Grêmio, baixar a folha, vindo de uma Série B, ganhar Gauchão, ganhar Recopa, semi de Copa do Brasil, se manter no G4 na maioria do tempo do campeonato. Enfim, o Renato classifica o ano do Grêmio excelente, mesmo não indo para a Libertadores, mesmo não conseguindo um dos objetivos do ano, que era sim a vaga na Libertadores. Mas uma fala do Renato, ela traz ainda, vai mais de encontro ainda com o conformismo. Porque o Renato disse assim, olha, a gente aqui faz mágica, a gente baixou a folha, a gente contratou jogadores mais baratos para baixar a folha, mas aí não pode cobrar tanto. Jogador que ganha mais, joga mais. Jogador que ganha menos, joga menos. Essa fala do Renato, ela vai... Vamos lá, ela vai muito de combate ao que ele sempre fez, né? De abraçar o grupo, defender o grupo, de chamar a responsabilidade. Sabe, o Renato ele parece estar conformado com tudo que vem acontecendo. Eu não sei se vocês concordam comigo. E ainda tem a questão do Reinaldo. O Reinaldo ele levou aquele cartão vermelho, inclusive um cartão que o Reinaldo pode acabar sendo punido pelo STJD, tá? Ele pode ser denunciado nos próximos dias, porque foi um lance bem feio, tá? Ele vai ser multado, o Renato garantiu que ele será multado e será multado pesadamente, tá? Vai ser uma multa bem feia no contrato do Reinaldo. Mas, como eu disse pra vocês, o Renato estava de ponta com os jornalistas. E ele ameaçou os jornalistas, disse que vai dizer nomes de 2 ou 3 que querem ganhar 5 minutos de fama, como o Renato sempre faz quando ele sofre uma crítica mais pesada. Um resumo da entrevista do Renato, pra gente terminar aqui sobre o Ferreira, como eu disse pra vocês. Renato, eu acho que o Renato ele já se esgotou da questão Ferreira, tá? Eu acho que o Ferreira ganhou a oportunidade que ele tinha que ganhar no Grenal, não se saiu bem. Ontem entrou no lugar do Bessosi, o Bessosi inclusive fez gol, jogou muito bem o Bessosi, mas o Ferreira acabou entrando justamente pelo Bessosi não ter condições físicas, mas não conseguiu corresponder. Sabe, o Renato ele parece estar, vamos lá, conformado com tudo que vem acontecendo. Desde o início o Renato demonstra isso, mas ele demonstrava uma vontade, demonstrava um otimismo, mesmo que ele não demonstrasse, não iludisse a torcida, não demonstrasse nas entrevistas. A entrevista de ontem não. Foi mais pra baixo, sabe? Então, eu acho que tá meio complicada a situação. A gente vai avaliar nos próximos dias, ver os desdobramentos daqui, dali, mas foi uma entrevista bem ruim do Renato, uma entrevista que deixou muitas dúvidas, inclusive sobre o futuro do técnico Renato no Grêmio. Vamos avaliar, vamos ver, tu quer que Renato continue? Não? O que tu acha do time do Grêmio? Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo, te inscreve no canal, deixa o teu like, participa aqui comigo, valeu, um grande abraço, tchau pessoal!